Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai juntos montar um kit de ferramentas clínico que é simplesmente essencial. Um guia prático para descomplicar de vez o mundo das órteses e dos auxílios à mobilidade. E para começar, eu deixo uma pergunta no ar. Como é que um dispositivo, que às vezes parece tão simples, pode ter o poder de redefinir o movimento humano? Essa é a pergunta que vai guiar nossa conversa e mostrar o impacto gigantesco que as órteses têm na fisioterapia. Então, bora lá! Esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar pela base, pelos fundamentos, e vamos construindo esse conhecimento passo a passo até chegar na prática clínica. E o ponto de partida é entender um conceito que é a base de tudo. Basicamente, toda órtese se encaixa em uma de duas grandes funções. Entender essa diferença, gente, é o primeiro passo para prescrever qualquer coisa de forma correta. Pensa assim, ó. De um lado a gente tem o sinal de pare e do outro o trilho guiado. As órteses estáticas são sinal de pare. A função delas é travar e mobilizar completamente uma articulação. Perfeito para proteger uma fratura, uma lesão grave. Já as dinâmicas são como trilhos. Elas não bloqueiam o movimento. Pelo contrário, elas o guiam de um jeito controlado, seguro, ajudando na reeducação daquele movimento. E na prática isso fica super claro. Uma tala de gesso, por exemplo, é o exemplo mais clássico de uma órtese estática, imobilização total. Agora, pensa numa órtese com molas, que ajuda ativamente a pessoa a esticar os dedos depois de uma lesão de nervo. Aí sim, a gente está vendo uma órtese dinâmica trabalhando de verdade. Ok, agora que essa ideia de restringir versus guiar está clara, vamos aplicar isso nos membros inferiores. Aqui, a lógica das órteses segue uma progressão muito legal, quase como um mapa que a gente vai desvendar agora. O nosso ponto de partida nesse mapa, a mais comum de todas, é a AFO, a órtese tornozelo-pé. A grande missão dela é estabilizar o tornozelo e corrigir a marcha. Sabe aquele pé caído, a dificuldade de levantar a ponta do pé, que é super comum depois de um AVC? É exatamente aí que a AFO entra em cena. Subindo um nível no nosso mapa, a gente chega na CAFO. O próprio nome já entrega. Ela estende o controle da AFO até acima do joelho. Ela é indicada para casos mais sérios de fraqueza severa do quadríceps ou uma grande estabilidade no joelho. Ela dá aquele suporte extra que só a AFO não conseguiria. E para fechar essa progressão, a gente tem a HKFO. Aqui o suporte é máximo, controlando o quadril, joelho e tornozelo. Essa é a escolha para os casos mais complexos mesmo, como lesões medulares altas, onde o membro inferior inteiro precisa de estabilização para permitir que a pessoa fique de pé ou tente andar. Certo, já olhamos para as pernas, agora vamos subir e focar no nosso pilar central, o nosso núcleo, a coluna vertebral. E aqui o desafio é duplo, tanto corrigir deformidades, quanto dar suporte e proteger. E quando a gente fala de órtese para a coluna, a palavra que vem na cabeça de todo mundo é colete, né? Colete ortopédico. É um nome simples, mas que na verdade engloba uma variedade de dispositivos com objetivos muito específicos. Para a escoliose, por exemplo, dois nomes são super conhecidos, o colete de Boston e o de Milwaukee. O princípio deles é genial. Eles aplicam forças em 3 pontos estratégicos para, aos poucos, guiar a coluna de volta para o lugar. Já para estabilizar uma fratura de vértebra, um exemplo clássico é o colete de Jewett. No fim das contas, o objetivo é sempre um desses 3: estabilizar, corrigir ou proteger. Muito bem, agora a gente vai sair um pouco das órteses que a gente veste e vamos para os auxiliares de marcha. E aqui tem uma habilidade que todo profissional tem que dominar: o uso de muletas. E, gente, não tem segredo. Tudo, absolutamente tudo, começa com um ajuste biomecânico perfeito. Então, anotem aí porque isso é crucial. Primeiro, o apoio da axila precisa ficar uns 5 centímetros, mais ou menos 3 dedos, abaixo da axila. Isso é vital para não comprimir nervos e vasos sanguíneos que passam ali. Segundo, a altura do apoio de mão. A gente ajusta para que o cotovelo fique levemente dobrado num ângulo de 20 a 30 graus. Isso garante uma mecânica de impulso muito mais eficiente e segura. Muleta ajustada? Perfeito. Agora, como é que a gente anda com isso? Bom, a marcha de 3 pontos é aquela clássica para quando não se pode colocar peso nenhum na perna. A de 4 pontos é a mais lenta, mas também a mais estável. Cada ponto se move de uma vez. E a de 2 pontos é a mais próxima do nosso caminhar natural, movendo a muleta e a perna oposta ao mesmo tempo de forma sincronizada. E aqui vai um ponto que a gente não pode esquecer nunca. O aparelho, a órtese, a muleta, por melhor que seja, é só metade do caminho.
O sucesso de verdade do tratamento depende de uma parceria, da gente conseguir transformar o paciente em um parceiro ativo no processo dele. Por isso, as orientações têm que ser diretas, sem margem para dúvida, seguir certinho o tempo de uso, limpar a órtese todo dia e, o mais importante de tudo, observar a própria pele. Essa inspeção diária, procurando por vermelhidão, dor, formigamento, isso não é opcional, é obrigatório. E essa frase aqui resume tudo, é um alerta bem claro. Qualquer sinal de vermelhidão, dor ou formigamento pode ser um indício de compressão ou de que a órtese não está bem adaptada. Capacitar o paciente a reconhecer e avisar sobre isso imediatamente é a nossa melhor ferramenta de prevenção. E para fechar com chave de ouro, que tal um desafio clínico? É a hora de a gente conectar todas as peças e aplicar esse conhecimento num cenário do dia a dia. Vamos analisar o caso. Paciente de 65 anos, 4 meses depois de um AVC. O quadro clínico é clássico: pé caído e dificuldade na fase de balanço da marcha. E aí, qual órtese seria a mais indicada e qual o objetivo principal dela? Pensem um pouquinho. A resposta correta, claro, é uma AFO. O objetivo aqui é duplo. Primeiro, estabilizar o tornozelo e principalmente ajudar na dorsiflexão, ou seja, ajudar a levantar a ponta do pé. Isso impede que o pé arraste no chão, tornando a marcha não só mais eficiente, mas, acima de tudo, muito mais segura, diminuindo drasticamente o risco de quedas. E para a gente terminar, fica aqui a reflexão mais importante. Uma órtese é uma ferramenta poderosa, mas ainda assim apenas uma ferramenta. A reabilitação de verdade acontece quando a gente combina o dispositivo com o exercício terapêutico, com reeducação funcional. Nosso trabalho não é só colocar um aparelho em alguém, é devolver a liberdade do movimento. E isso é uma arte que vai muito além de qualquer dispositivo.